Revelações sobre o terremoto político que sacode o Brasil. A Operação Lava Jato atingiu essa semana o ex-presidente Lula. Ameaçado de prisão, o ex-presidente tentou se tornar ministro, o que o afastaria do juiz Sérgio Moro. Mas o grampo telefônico divulgado no mesmo dia mudou tudo. As gravações mostram Lula que o Brasil desconhecia. Essa é a nossa reportagem da semana. O mesmo que hoje está no centro de um escândalo de corrupção sem paralelo na história do país. A Operação Lava Jato detona poderosos há exatos 2 anos. E agora expõe o ex-presidente Lula como jamais aconteceu. Na semana em que ele tentou ser ministro e não conseguiu, Lula vive o pior momento de sua história. Na mira dos investigadores, ele é grampeado e o que se ouve assusta o país. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Segunda-feira, começa uma das semanas mais tensas da vida do país e de Lula. Um dia depois das manifestações que levaram milhões de pessoas às ruas contra Lula e o governo do PT. Segundo os institutos de pesquisa, foi a maior manifestação popular da história do país. O pedido de prisão preventiva de Lula havia sido feito pelo Ministério Público de São Paulo. A denúncia era de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O ex-presidente é acusado de ser o verdadeiro dono de um triplex no Guarujá, litoral paulista. O imóvel está em nome da empreiteira OAS, uma das envolvidas nas investigações da Lava Jato. Uma ideia começa a tomar força. O ex-presidente virar ministro de Dilma. Lula ajudaria o governo da presidente Dilma a escapar do impeachment e também escaparia do juiz Sérgio Moro. Isso porque ministros têm o chamado foro privilegiado, ou seja, não podem ser julgados e presos por instâncias menores da justiça. São processados apenas no Supremo Tribunal Federal. Era o dia em que Lula seria anunciado ministro, mas um novo escândalo suspende tudo. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, aparece em conversas gravadas por telefone com José Eduardo Marzagão, assessor do senador Delcídio do Amaral. O senador estava preso por sugerir a fuga do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Mercadante tentava impedir que Delcídio fechasse um acordo de delação premiada. Eu acho que eu devia esperar, eu não fazer nenhum movimento precipitado, porque ele já fez o movimento errado. O que era boato se torna verdade. Lula é anunciado novo ministro da Casa Civil do governo Dilma. Horas depois, a verdadeira bomba política da semana. O juiz Sérgio Moro suspende o sigilo de conversas telefônicas de Lula porque ele passaria a ter foro privilegiado. A gravação mais recente, feita no mesmo dia, é uma conversa entre Lula e Dilma. Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Para alguns juristas, a gravação é indício de que a presidente Dilma estaria tentando obstruir a justiça. O termo de posse seria um documento para evitar a prisão de Lula, mesmo antes da posse. Na sequência, o Brasil conheceu várias gravações de Lula, de alguns familiares dele, de ministros e de ex-ministros. Uma rara oportunidade de saber como são as conversas nos bastidores do poder. Um choque para os brasileiros. Vem cá, só uma pergunta. Ela te convidou para o ministério? Aham. E você acha que não é o caso, por enquanto? Não, mas eu tô pensando. Em
uma conversa entre o presidente do PT, Rui Falcão, e o então ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, a ideia de proteger Lula de uma ordem de prisão fica mais evidente. Aí ele pediu a preventiva do cara em cima do quê? Não tem, em cima do triplex, da denúncia, ele é louco, os 3 promotores aqui, Jacques. Tá bom, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Porque eles podem, a juíza pode despachar agora, tá? Tem advogado pra lá, estamos chamando deputado. Falou, ok. A outra coisa é o seguinte, se nomear ele hoje, o que acontece? Aí, não sei, eu tô por fora. Então, consulta isso também. Nas conversas, chama a atenção a maneira extremada com que Lula se refere a algumas das principais instituições da República. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela tá aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que tá na mão dela Falou, pra então. decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer Tá o que bom. os homens não fizeram. Falou. Tá bom? Combinado. De Lula. Para o professor de filosofia Roberto Romano, os diálogos revelam descontrole do ex-presidente. Me parece mais um político importante, desesperado, né, usando uma linguagem inadequada, no mínimo, às famílias brasileiras, né, e reclamando de todos os poderes, né. Eu acho que 90% daquelas degravações mostram mais o desespero de uma pessoa que foi poderosa e que hoje está acuada. As gravações também revelam um lado dos nossos políticos jamais visto publicamente. O diálogo com o prefeito do Rio de Janeiro segue um rumo inusitado. Eduardo Paes faz piadas com o sítio em Atibaia, interior de São Paulo, que, segundo a suspeita do Ministério Público, pertence ao ex-presidente. No papel, o sítio está registrado em nome de Fernando Bittar, amigo da família de Lula, e Jonas Suassuna, sócio de um filho do ex-presidente. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa alma de pobre, comprando esses barcos de sítiozinho vagabundo, que sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma de lugar. Esse barquinho dele é em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é em Búzios nem Angra. É um cafona, que o senhor não perdeu essa sua alma de pobre. Isso que é a maior desgraça que eu estou vendo nesse processo todo. É isso. No dia seguinte, Eduardo Paes pediu desculpas. Na verdade, eu vim aqui pedir desculpas, né? Nessa conversa, eu faço uma série de brincadeiras de muito mau gosto, né? Enfim, sendo ofensivo, inclusive com cidades do meu estado. Queria pedir desculpas à população de Maricá, pedir desculpas à população da minha cidade por ter feito essas brincadeiras de mau gosto.